Olá, eu sou o Vinícius Tomazini, sou médico hematologista aqui do CTO, Centro de Tratamento Oncológico de Ribeirão Preto. Hoje venho falar sobre o mês de fevereiro, na qual tem uma importante campanha que chama Fevereiro Laranja, um mês dedicado para discutirmos, conversarmos e aprendermos sobre as leucemias. As leucemias são um tipo de câncer no sangue que pode acometer qualquer idade e qualquer momento da nossa vida. E a primeira coisa que eu venho conversar sobre leucemia é sobre a grande dificuldade de recebermos esse diagnóstico de leucemia, porque a própria palavra leucemia traz um peso negativo, um grande medo dos pacientes e seus familiares. Mas o que eu ressalto aqui é que toda leucemia tem tratamento. As leucemias são divididas em agudas e leucemias crônicas. Todas elas têm sintomas comuns, como anemia, fraqueza, cansaço, sangramentos inexplicados, como sangramento na boca, sangramento no nariz, e infecções recorrentes ou aquela infecção que não se cura, certo? E qual é o principal exame que a gente pode pensar em avaliar inicialmente uma leucemia? Um simples exame de hemograma, na qual o médico vai olhar e ver se tem algumas alterações naquele hemograma que sugerem anemia, plaquetas baixas ou os glóbulos brancos alterados. As leucemias são cânceres que acometem os nossos glóbulos brancos. Então, a nossa produção dos glóbulos brancos dentro da medula óssea se torna alterada, no sentido em que acontece um processo de mutação na produção dessas células dos glóbulos brancos e que acontece um crescimento desorganizado dessas células dentro da medula, e isso acaba atrapalhando a produção normal do nosso sangue. Com relação às leucemias agudas, essas possuem um comportamento mais agressivo, pelo fato da própria doença desenvolver de uma forma muito mais rápida. Então, portanto, os sintomas mais comuns da leucemia, eles aparecem de forma mais rápida. Em torno de 2, 3 semanas, o paciente já desenvolve. E, como eu disse, uma questão de um hemograma ajuda muito a raciocinar e a suspeitar o diagnóstico de uma leucemia. Por isso, caso você tenha algum desses sintomas, indico que você procure um médico, faça exames de sangue para olhar se tem alguma sugestão de alguma dessa doença, pois o tratamento precoce, a identificação precoce dessa doença é crucial para a eficácia do tratamento. Algo que eu ressalto que nos últimos anos, principalmente nos últimos 5 anos, tratamentos novos, mais direcionados, tratamentos mais eficazes, com terapias-alvos, surgiram para os nossos tratamentos das leucemias, tanto das leucemias agudas como das leucemias crônicas. O tratamento das leucemias ainda assim é baseado no processo de quimioterapia. E quando a gente fala de leucemias agudas, temos que pensar, a depender do tipo da leucemia, a depender do paciente, dos seus problemas de saúde, indicamos também o transplante de medula óssea. Então, o transplante de medula óssea não é indicado para todo mundo, mas sim sempre avaliamos esse processo para esse paciente. E aproveitamos essa campanha de Fevereiro Laranja, que fala sobre leucemia, que esse paciente, ao longo de todo o trajeto do seu tratamento, ele tem grande chance de necessitar de suporte transfusional, ou seja, de receber transfusão de sangue. E por isso que esse Fevereiro Laranja, ele também tem esse apelo para as doações de sangue e também para o cadastro das pessoas no Cadastro Nacional de Doador de Medula Óssea, pois muitos pacientes que sofrem de leucemia precisam achar um doador compatível. Então, o cadastro de doadores no nosso Banco Nacional ajuda muito esses pacientes. Dessa forma, na dúvida, procure um médico, faça os seus exames de sangue para avaliar o quanto antes uma suspeita de um quadro como leucemia. Obrigado.